Então já sei seu segredo. Bem que eu não tenho a diferença desse biscoito pro biscoito da padaria. Você não vai contar para ninguém. Não, imagina. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Essa farinha de trigo ela é fácil de encontrar em qualquer supermercado. ,250 gramas de margarina. Essa margarina ela está gelada. Se quiser usar manteiga, pode? Pode usar manteiga, a quantidade é a mesma. São 3 colheres de sopa caprichadas. 25 gramas de queijo parmesão. 3 colheres de sopa de açúcar. 50 ml de leite, leite de coco. Bem que eu não tenho a diferença desse biscoito pro biscoito da padaria. Eu quero que você observe todas as dicas e todos os segredinhos, porque eu não aceito que você erre na sua produção aí. Olha só, tá vendo como eu estou misturando de um lado para o outro ou assim, como se eu estivesse amassando uma banana. Eu quero uma massa com uma textura de farofa. Uma farofa bem úmida. Para que ela fique uma farofa bem úmida, eu vou colocar o meu segredo. Não vou colocar o leite de coco todo, vamos aos poucos, até chegar em uma textura que eu preciso, que é a textura de unir. Um biscoitinho de padaria, fácil de fazer, é só colocar tudo aqui na vasilha e misturar. Eu vou colocar a mão na massa. Eu preciso unir essa massa. Que massa fácil de trabalhar. Toda unida. E é só unir, viu? Pelo amor de Deus! Não faça mais nada nessa massa. Uniu, pode parar. Eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por uns 20 minutos. 150 gramas de goiabada. Eu vou derreter a goiabada no micro-ondas. Você pode derreter também em uma panela. Eu gosto de fazer assim, fica bem prático, sabe? E para derreter eu coloco um pouco de água. Gente, pouquinha água, tá? Depois eu vejo se eu vou precisar mais. Agora eu vou levar para o micro-ondas. Vou colocar 30 segundos. Depois desligo, tiro, misturo. Talvez eu faça isso umas 3 vezes. E isso depende da potência de micro-ondas para micro-ondas. Deixa eu derreter. 3 vezes de 30 segundos. E a textura é essa aqui, ó. Não está mole. Depois que esfria, vai chegar em uma textura... É aquela textura pastosa. É dessa textura que eu preciso. Uma textura pastosa. Agora eu vou deixar esfriar. Olha a nossa massa geladinha. Olha só aqui bem de perto a qualidade dessa massa. Parece um queijo, né? Perfeita, né? 300 gramas de açúcar cristal. Se acalme, Dandinha. Não vou usar tudo isso. Eu vou pesar porções de 15 gramas. E é o ideal para esse biscoitinho, sabe? Uma porção de 15 gramas. Aperte um pouco e só fazer as bolinhas. Olha só. Se você quiser usar o açúcar refinado, até pode, mas ele não vai ficar assim. Se você nunca fez biscoitinho na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. É só seguir o passo a passo que você vai acertar. Depois que você fizer as porções de 15 gramas, é só bolear e jogar no açúcar cristal. Agora você entendeu, Dandinha, por que eu preciso de muito açúcar? Eu vou assar na forma e você não precisa untar a forma, porque esse biscoitinho, ele é amanteigado. No dia que você fizer essa receita, você vai entender da construção de sabores que eu falo. É uma massa especial. O toque do queijo parmesão com as gemas e umedecer a massa com leite de coco. Olha a textura. Um saco para confeitar. Fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Esse daqui é o tamanho P. Eu vou precisar de uma faquinha. E todo mundo tem uma faquinha dessa, né, produção? Essa é tradicional. Essa é tradicional. Eu vou usar este lado aqui. Tá vendo? Essa é uma massa básica e você pode colocar o doce de sua preferência. Se você não quiser colocar doce, também pode. Do jeito que está aqui, assim, a bolinha,
É só levar para assar. É verdade, porque essa massa é tão saborosa que só a massa já é suficiente. Uhum. Esse é o melhor biscoitinho de goiabada da vida. E qualquer pessoa consegue fazer. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Você sabe que eu amo esses biscoitinhos, né? Sei. E tô sabendo que você chegou foi cedo hoje. Lógico. Essa receita é muito rápida, muito fácil. Demora demais, quando chegar aqui já acabou os biscoitinhos. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus. Já tem mais ou menos uns 5 minutos. Eu vou colocar a chama do forno baixinha. E no meu forno o tempo vai ser entre 25, no máximo 30 minutos. Eita, cheiro, hein, produção? Oh, minha água já tá cheia de boca. Olha, eu vou deixar esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento. Anote aí no seu caderninho, 66 unidades. Quando eles estão bem assados, soltam facilmente. A construção de sabores aqui do queijo, do leite de coco, você vai amar. Esse biscoitinho, ele é tão fácil de vender, sabia? Você pode vender ele assim, nas bandejas. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? Pagaria R$10 tranquilo. Mas assim, para você calcular o preço de vendas dos seus biscoitos, é melhor que você faça as contas direitinho, porque pode ser que R$10 não compense para você aí, ou que esteja caro, barato. Então, assim, se você quiser ajuda para isso, a gente tem um e-book onde a gente ensina passo a passo de como calcular o preço de qualquer receita que você faça, seja doce, seja salgada. O investimento para esse e-book é pequeno e você vai ser capaz de calcular qualquer receita que você fizer. E o link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Olha só que biscoito bem assado. Deixa eu cortar aqui para você ver, partir. Olha só, super saboroso. Quer produção? Com certeza. Te espero nos comentários. Também te espero nos comentários. 2, produção. Lógico, já estava de olho neles há muito tempo.